porque eles sabem que povo armado é povo que tem capacidade de defender a sua liberdade. Povo desarmado é povo escravizado. O governo amplia porte de armas a integrantes da segurança de Lula. O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência modificou a política de segurança presidencial, permitindo o porte de armas de fogo a integrantes da ajudância de ordens do Gabinete Pessoal da Presidência da República. Olha, o meu comentário simples, breve e direto ao ponto sobre o Lula e essa notícia do governo que amplia as armas aos integrantes da sua segurança, eu acho isso um absurdo. Um absurdo, e acredito que os seguranças do Lula deveriam defendê-lo com os livros, que nem a Janja aí, ó, com livros, como ele disse em campanha, como ele disse no passado, que não existe arma, vamos trocar as nossas armas por livros. Ele disse, aliás, que não deveriam existir armas, e sim livros. Então a segurança do Lula deveria fazer a sua defesa com livros, com cartilhas. Acabou, é mais simples, não é? Mas a esquerda é a mais hipócrita do mundo. A esquerda que condena o armamento é a que utiliza seguranças armados, carros blindados, eles que falam de paz, eles que defendem bandidos. Mais uma hipocrisia da esquerda. Vanessa Moreira, 8h10. Sem dúvida, uma hipocrisia da esquerda. A gente tem que lidar com isso, Timóteo, o tempo inteiro em relação ao nosso atual governo. Hipocrisia atrás de hipocrisia. Ontem comentamos aqui, né, o pai dos pobres com a gravatinha de R$ 1.000 e tantos, enquanto ele diz para o povo não tomar café e nem comer picanha, porque se está muito caro, a gente não compra. É realmente uma disfarçatez desse senhor. Essa questão do armamento é algo que nunca na história a gente teve um retrocesso tão grande em relação à liberdade, né, de defesa. E não só de defesa, mas também da prática de esporte, porque quando a gente fala em armamento civil, não é só a questão existe um negócio por trás disso que está definhando cada vez mais devido a questões públicas de desarmamento mesmo, né? O governo Lula aproveitou uma janela de oportunidade deixada pelo governo anterior e realmente acabou com a liberdade de termos armas e praticarmos o tiro de maneira esportiva, inclusive. Perfeito. Hoje você não pode utilizar um clube de tiro por um tiro recreativo, tiro esportivo, ou seja, mesmo que você não tenha as licenças ali, você não seja CAC, antigamente, na época do Bolsonaro, na época do Temer, você poderia levar a sua família para um dia de tiro recreativo. Até ou seja, na época do próprio Lula. Ao lado do monitor, no passado, sim, na época da Dilma, sim, ao lado de um monitor, de um instrutor de tiro, você poderia passar um dia atirando, né? Um tiro recreativo. Hoje, até isso eles proibiram, porque eles atacam, Vanessa, a cultura claro, do armamento civil. Eles sabem que é uma pauta importante que garante liberdade. Então, tiro recreativo é uma ferramenta cultural de incentivo à prática do esporte, à prática do tiro, do armamento. Eles sabem dessa importância e estão tirando isso, usando narrativas políticas, dizendo que é violência, aumenta a violência. Na verdade, o que aumenta a violência é esse programa desarmamentista, instituído desde 2003, pelo presidente no seu primeiro mandato, o Lula. Esse Estatuto do Desarmamento que até hoje, infelizmente, desgraça com a segurança pública e principalmente, não é segurança, é com a liberdade dos cidadãos brasileiros. Vanessa. E a gente precisa recordar, Timóteo, uma coisa muito importante. Quando existiu essa propaganda do desarmamento, ainda era uma época onde a gente não tinha liberdade na internet, onde não existia o próprio cidadão buscando e construindo informação como tem hoje. Né? Então, a gente acabou caindo em uma campanha massiva de doutrinação em massa, produzida pela mídia, em que qualquer situação que envolvesse arma, até mesmo de brinquedos, era indicado que aquilo ali estimulava a violência. Tudo isso foi produzido em novelas, em programas de TV, os noticiários focavam em acidentes com arma. Então, a gente consegue ver claramente que eles criaram um culto de demonização do armamento civil, mas o brasileiro, por algum motivo, não cai nessa na íntegra. Ainda é um país que gostaria muito de ter a liberdade de armamento, porque o próprio
como é o nome? Enquete não, O referendo. O próprio referendo que foi feito sobre o armamento civil, o brasileiro votou que era a favor. Não foi respeitado. Não foi respeitada a vontade popular, né? O brasileiro votou que era a favor, ainda com toda uma campanha massiva contra o armamento civil, o brasileiro votou a favor. Então, você vê que a essência do brasileiro é neste aspecto, né? Porque o brasileiro é um povo que gosta de ser aprisionado, isso precisa ficar claro aqui. Porém, nesse aspecto, o brasileiro entende a importância de ter a sua possibilidade de defender, talvez pela grande quantidade de áreas rurais que temos no nosso Brasil. As pessoas têm essa questão do armamento e não enxergam o armamento apenas como um objeto violento. Enxergam como um objeto de uso recreativo, de prática recreativa. Eu já falei aqui algumas vezes e eu fui uma criança que fui educada com arma. Meu pai tinha muitas armas, a gente atirava na fazenda. Isso nunca foi algo que eu sequer associasse a um ato violento. Então, essa questão é muito delicada e a gente vê a hipocrisia, porque enquanto o povo brasileiro não pode sequer se divertir com armas, a gente tem o presidente Lula aí, né, ampliando o porte de armas para os seus seguranças. Bizarro, né? Deveriam utilizar o que eu disse, as cartilhas, a biblioteca, os livros, né, na segurança. O Lula não disse isso em campanha, que mais livros e menos armas. Armas não deveriam existir, essa pataquada, mais uma hipocrisia da esquerda. É porque aquela ideia, né, aquela retórica manipulativa que eles usam de dizer que se o cidadão tivesse educação, estudasse, ele não iria ser violento. E isso é uma grande mentira, mais uma falácia, porque a gente tem pessoas violentas em todas as classes sociais, em todos os níveis intelectuais. E tem pessoas boas e grandiosas e sábias no sentido de como levar a vida e de qual é o caminho, que é Jesus Cristo, também em todas as classes sociais e em todos os posicionamentos aí que a gente pode dizer intelectuais, né? Todos os níveis intelectuais. Então, isso não tem nada a ver com o livro, com você ler, como você ter acesso à educação. Isso tem a ver com caráter, o que é bem diferente. E eu vou dizer uma coisa para você. Achismo. Achismo, não tem notícia ainda disso, mas eu acho que a USAID financiou as principais ONGs desarmamentistas no Brasil. Eu não tenho essa informação, estou dizendo aqui, eu acho, é bom pesquisar, porque a Sou da Paz, a principal ONG desarmamentista que fica lá no Rio de Janeiro, eles recebem anualmente milhões de dólares do Jorge Soros, como é o nome lá da fundação dele, esqueço sempre lá, do Jorge Soros, de outras instituições europeias, internacionais, globalistas. Eles recebem dinheiro de várias instituições mundiais. E acredito que a USAID também financiou o Instituto Sou da Paz para desarmar o povo brasileiro. Essa porcaria que, infelizmente, nós temos no nosso Brasil desde 2003. O Estatuto do Desarmamento foi colocado, o referendo foi desrespeitado, a maioria dos brasileiros votaram a favor da liberdade e não foi respeitado. É óbvio. O próprio Bolsonaro disse, naquela reunião emblemática lá do Covid em 2020, que eu estava em casa assistindo, eu dei um pulo do sofá, feliz da vida com aquela declaração que a Globo News tinha vazado. Eu pensei que ele ia dizer alguma coisa sobre corrupção, e o Bolsonaro disse naquele vídeo, né? Povo desarmado é povo escravizado. Chamou o ministro, infelizmente era tudo bravata, né? O Bolsonaro não tinha aquela coragem toda. A valentia dele se limitou à reunião ministerial, infelizmente. Mas o que ele disse é a pura verdade. Povo desarmado é povo escravizado. Por isso que todos os ditadores, todos os presidentes de esquerda visam o desarmamento como pauta principal. Lembra do Lula em 2023, Vanessa? Estávamos aqui na Brado? Uma das primeiras medidas do governo Lula, acho que foi no primeiro dia, que ele derrubou todos os decretos do Bolsonaro. Todos os decretos referentes armas de fogo, os CACs e tudo mais no Brasil. Primeira medida, primeiro dia do ano, não foi nem no dia 2, foi no dia 1
Eu lembro que ele assinou e derrubou os decretos no dia da comemoração, 1º de janeiro de 2023. A importância que eles dão ao desarmamento, que eles sabem que povo armado é povo que tem capacidade de defender a sua liberdade. Povo desarmado é povo escravizado. Ô rapaz, que isso, não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição. Aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.